Talvez você ache que meditação e sexo são assuntos distintos e quase incompatíveis. Mas, na verdade, a maneira como lidamos com a sexualidade, que, a propósito, muitas vezes é bem disfuncional, poderia ser repensada a partir de algumas perspectivas que podemos nos apropriar da prática meditativa. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation e a uma conversa sobre sexo. A maneira como as pessoas experimentam a sexualidade é bastante diversa. Em outras culturas, em outros tempos, nós temos diversos exemplos para nos mostrar que sexualidade não se trata apenas do ato sexual e não se trata também unicamente relacionada à questão reprodutiva. Na verdade, podemos até dizer que essa seria sua menor parcela. Se você tem uma vida sexual ativa, me responda o seguinte: das últimas 20 vezes que você teve uma interação sexual, em quantas delas você a realizou pensando em se reproduzir? Mas por algum motivo, estranho por sinal, sexo é um tabu na nossa cultura. E por ser um tabu, o diálogo a esse respeito acaba ficando cheio de ruídos. As pessoas mentem bastante quando falam do assunto, mesmo com pessoas íntimas. E as estatísticas mostram vários números que vão contra o senso comum. Mas esse vídeo não é sobre essa desinformação que circula aí a respeito de sexo. O objetivo desse vídeo é fazer você pensar sobre as várias esferas da experiência sexual e como que você está vivendo cada uma delas. Agora, em linhas gerais, de maneira bem simplista, podemos pensar que a meditação é uma prática que nos leva a um estado alterado de consciência, principalmente a um estado tenaz da atenção. Isso significa dizer que estamos bem acordados, com o foco direcionado para algo específico. E nesse estado estamos bem conectados ao presente, já que este foco, essa atenção está direcionada para uma percepção. Isso faz com que sobre menos espaço para o campo do pensamento, para as memórias, para o passado e para as expectativas para o futuro. Deixa eu contar para vocês um pouco da minha experiência. Há alguns anos eu participei do retiro de meditação Vipassana. Foram 10 dias bem intensos de práticas. Nos 3 primeiros dias, a prática consiste em nos atentarmos a uma pequena parte do corpo, essa área entre o nariz e a boca, esse pequeno triângulo formado aqui. Depois de 3 dias fazendo só isso, a sensibilidade dessa região, aliás, a minha capacidade de perceber a sensibilidade dessa região tinha alterado profundamente. O toque do ar, mesmo em um lugar onde não estivesse ventando, era altamente perceptível. E a continuidade da prática é pegar essa capacidade perceptiva e depois fazer uma espécie de varredura no corpo, e aí nós temos várias percepções sutis, várias sensações que estão aqui o tempo todo, mas que a gente não se dá conta, a gente não dá conta de percebê-las cotidianamente. É incrível esse enorme potencial que a gente tem de sentir e que, em geral, fica adormecido. Lembrando que quando estamos imersos nessas sensações, nós estamos bem conectados com o presente. E a gente sabe que isso está profundamente ligado com a meditação. E aqui entramos numa questão muito importante, porque na nossa cultura nós temos uma supervalorização do pensamento, das fantasias, do desejo. E um dos reflexos disso está diretamente relacionado à maneira como nós experimentamos a sexualidade. A maior parte das pessoas experimenta durante o ato sexual o prazer altamente correlacionado à fantasia. Acaba sendo o campo mental que assume a prioridade da experiência. Isso aparece no discurso. Quando a gente pergunta para alguém sobre suas preferências sexuais, em geral escutamos coisas como representações que assumem uma imagem, uma forma, a forma do desejo. E aí, quando no ato sexual eu busco a satisfação a partir dessas imagens pré-estabelecidas, os desencontros sexuais acontecem. Esse é um assunto muito vasto. Nós temos a possibilidade de ter o sexo como altamente reprimido, como um fator de adoecimento. E tem outras maneiras de lidar com o sexo que vão incluí-lo como parte de um caminho espiritual, inclusive, como parte de uma iluminação.
independente de como você vive isso hoje, eu gostaria de trazer aqui 5 aspectos para você pensar sobre como tem sido sua experiência com a sexualidade. Como de costume, vamos utilizar como metáfora a medicina tradicional chinesa e os 5 elementos. Começando pelo elemento água. Nele se encontra a parte mais biológica da sexualidade, por assim dizer. O instinto, a libido. Veja que ela não está relacionada a um outro. Ela se apresenta como necessidade humana. E você pode se perguntar coisas como: eu penso em sexo? Me sinto estimulado ao longo do dia ou quando me deparo com determinados estímulos? Se você sente vontade de ter relações sexuais, mas não sente vontade de tê-las com seu parceiro, o problema não está neste campo. Aqui as questões hormonais biológicas, a idade e o yang dos rins, associado à medicina chinesa, têm um importante papel. Já no elemento madeira é onde se manifestam as questões mais direcionadas ao desejo e relacionais. O ato sexual, quando compartilhado, é íntimo porque nos adentramos no espaço do outro. E é nele onde se manifestam as ambivalências. Ora o outro invade o meu espaço para poder suprir uma necessidade, ora essa invasão gera incômodo, me sinto ameaçado. Aqui questões como: eu me sinto seguro com esse parceiro? Como lidamos com o respeito e essa invasão mútua de espaço? Já no elemento fogo é onde surgem as questões direcionadas à imagem social. Nela, todos os atravessamentos que nos dizem sobre qual imagem assumimos ao nos relacionarmos com aquela pessoa ou a termos tais práticas sexuais. Mesmo que este outro não esteja presente, nós nos sentimos em algum nível vigiados por esse olhar social e por esse julgamento que tende a afetar mais ou menos nossa experiência sexual. E este outro assume também a forma desta pessoa na qual possivelmente eu estou nesta atividade sexual em si e nas expectativas que vejo nesse outro. Questões como: se eu fizer tal coisa, o que essa pessoa vai pensar de mim? Tenho que atuar de tal forma porque é isso que se espera de mim? Todas essas questões suprimem nossa capacidade de sentir e de ser criativo. E o contrário deles é estabelecer justamente uma conexão profunda e íntima, podendo se expressar livremente, sem se sentir julgado. Outro aspecto importante se trata do elemento terra, e este é o campo racional. E sim, por mais estranho que pareça, ele desempenha um aspecto muito importante nas interações sexuais. Ele modula desde a escolha do parceiro até questões como: eu não posso engravidar, eu não posso transar com tal pessoa. E é claro que esse campo mental interfere principalmente na capacidade de entrega em tais situações, o que pode tornar a atividade sexual automatizada e repetitiva. Quando uma pessoa está também muito preocupada, tem dificuldade em ter a interação sexual. Questões como: no que eu estou pensando antes e durante as relações sexuais? Quais preocupações afetam a minha experiência? E por fim, temos o elemento metal. Ele está relacionado com a respiração e com as emoções, ou seja, ele conduz a prática sexual e os movimentos internos que dela advêm. Somos capazes de interiorizar e de ter essas sensações mais profundas da prática. A falta da capacidade de sentir, a sensibilidade estão associadas a esse elemento. Questões como eu sinto meu corpo durante a prática sexual? Este movimento interno flui ou trava em algum momento? Você sabia que você é muito importante para o crescimento do canal? Tem uma maneira muito objetiva de você nos apoiar. Tem um link aí na descrição do vídeo. Acessa lá que vão ter todas as informações. Valeu! Então, como anda aí sua vida sexual? Se durante a prática você for capaz de, em algum nível, desligar a sua mente e se conectar mais profundamente com você e com as suas sensações, você vai se aproximar da meditação. E a partir daí vai poder ampliar essa sensação e ver, sentir, cheirar o outro e se conectar profundamente nessa interação. E se você não tem ideia de como começar a cultivar isso, eu vou te dar uma ideia bastante simples, mas muito eficiente. Se estimule sexualmente sem pensar em nada. Quando uma fantasia surgir, você deve parar e esperar que ela vá embora. Quando isso acontecer, você volta a se estimular. Faça isso quantas vezes forem necessárias, até que você fique cansado e termine a prática, ou até que você chegue em um orgasmo.
você provavelmente vai ter descobertas muito importantes em relação ao seu corpo, seu prazer, e vai se aproximar de uma sexualidade mais pura. Até porque grande parte das nossas fantasias foram introjetadas pela cultura. E ela nem sempre quer o melhor pra gente, né?